Tô, mas é porque cai de meia hora, tem que recomeçar. Qual que é o salgado aqui? Os dois. Tem É de diferença? francês e de cebola. Pronto, já tô online, tá? Esse aqui não é pra hoje, não. Tô admitindo todo mundo novamente. Vamos entrando, vamos chegando. Ficou ruim. Oi? Oi, Maria Luísa. Cortando, Pode falar. cortando. Você estava falando, Maria Luísa, quando caiu, pode voltar. É porque tá cortando pra mim. O meu áudio tá cortando? Eu não tava escutando. Agora já tá ok? É, tá cortando pra mim. Ué, o que será que tá acontecendo? Deixa eu ver minha internet aqui, só um minutinho. Não, ela tá conectada, tá segura. Vamos continuar. Não tô nem ouvindo, professora. Oi? Não tô ouvindo. Saindo tudo. Eu estou te ouvindo. Fala você. Já que eu saí. Então, essa minha conhecida, ela posta foto da neném, inclusive a sobrinha também, que tem uns 7 anos. Ela já é bastante erudada. E eu tenho muita pena dessas crianças. Infelizmente, cada vez mais os pais estão permitindo isso. Eu acho muito... Pelo menos na minha época, minha mãe sempre me ensinou a ser criança. Eu sempre fui moleque também. Eu acho que criança tem que ser assim. E é um pouco cante, eu não tô escutando. A gente fica assustado. Maria Luísa, o seu áudio estava cortando também. Pessoal, é só ela que está tendo dificuldade para me ouvir? Vocês estão me ouvindo direitinho? Eu estou ouvindo. Tô ouvindo normal. Avisa aí no Boa. chat para Maria Luísa que é o dela que está com problema. Sora. Oi. Posso falar? Tá me ouvindo aí? Pode falar. Então, tem uma questão muito séria nisso aí, que é a legislação. Nós temos uma legislação brasileira chamada Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se você for observar o que a gente vê hoje dos desmandos, na verdade, a internet acaba sendo uma terra de ninguém. Então, muita coisa do que estão se fazendo com essas crianças, que a colega falou aí agora, é passível de punição desses pais. Mas, infelizmente, a gente tem legislação, mas essa legislação não é aplicada. Então, se a gente vai observar os pontos específicos do Estatuto da Criança e do Adolescente, essas coisas que essas crianças estão fazendo aí, nada disso é permitido, ou seria permitido. É verdade, Ailton, só que o que eu queria continuar e portanto, concluir a respeito dessa entrada precoce na adolescência, é que hormônio influencia, mídia, tecnologia influencia. Porém, é o que você acabou de dizer, os responsáveis por essas crianças são os pais. Os principais culpados, vamos dizer assim, disso talvez estar acontecendo, é falta de vigilância, de limite, de censura por parte dos pais. Porque quando vai passar um programa na televisão ou no cinema, existe censura que deve ser obedecida. A imprensa segue uma legislação de censura. Então, todo programa está escrito lá, esse programa não é permitido para menores de... Aí tem 18, 16, 14, 12, né? Vai começar a novela, está escrito... E tem até uma intérprete de Libras, para não dizer que ninguém entendeu, tá lá até a intérprete de Libras falando que é proibido para menores. E aí, gente, tá na sala vovó, filhinho, papai, titia, todo mundo tá na sala. Ninguém faz nada. A televisão, por mais avançada a tecnologia que ela tenha, que tem televisão hoje em dia que falta pouco falar, né?
bate palma, ela liga, mas por mais avançada, ainda não inventaram, porque também isso não é papel dela, uma televisão que sai o bracinho de dentro dela, quando fala que não é permitido o menino ficar na sala, sai um bracinho, tira o menino da sala, leva para o quarto e dá boa noite para ele e põe ele para dormir. A televisão não faz isso não. Quem é que tem que fazer? Os pais. Mas, professora, se o menino não assiste Big Brother porque a mãe não deixa, chega na escola e fica com cara de bobo, porque todo mundo assiste e ele não. Olha só, a informação deve ser passada para a criança na idade correta. Para cada idade existe um tipo de informação. Então, se os pais... teve uma vez que uma aluna me exemplificou o seguinte, eu falava para minha filha que ela não podia assistir Pânico na TV. E ela chegava na escola e todo mundo falava, mas que a gente viu isso, a gente riu daquilo, e todo mundo comentando, e ela se sentia uma idiota, porque todo mundo comentava e ela não sabia do que se tratava. A mãe dela falou, vem cá, vamos assistir junto? Olha que atitude correta, vamos assistir junto? Pois a menina do lado falou assim, olha aí que bobeira, vai fazer essa pegadinha, o menino vai cair, alguém vai machucar, eles estão rindo disso. Eles estão desvalorizando o corpo da mulher. E a mãe foi dando uma aula de moral, de bons costumes, e desvalorizando, desmerecendo aquele programa ridículo. A menina ficou munida de segurança e de estratégia para chegar na escola e falar, não, eu posso assistir, minha mãe até assistiu comigo, mas não gostei, não achei graça. Porque vandaliza o corpo do outro, ridiculariza a mulher, menospreza o próximo, é cheio de preconceitos. Então, essa menina foi bem educada nesse sentido. Existem, hoje em dia, programas de senha. Aqui na minha casa tem internet da NET. Então, no computador que meu filho utiliza, tem senha. E na televisão tem senha. Quando é um programa acima de 12 anos ou 10 anos, ele não pode ver. Então, se ele está no canal e começa... Maria Luísa, você saiu e entrou de novo, e o pessoal falou... Não está cortando para eles. Fala com ela aí, gente, no chat, porque está cortando o áudio dela. Aí, obrigada, Brenda. Acho que agora ela viu. Você travou? Então, o que que acontece? A gente põe senha, porque é uma forma de vigilância, é uma forma de inibir o acesso a informações desnecessárias. Porque o que acontece, essa chuva de informações faz a hipófise ficar muito carregada de informação e de estímulo, e aí ela desiste de segurar a onda, né? Ela fala, poxa, eu tinha que esperar para funcionar quando o menino fizesse 12, 13 anos, mas eu tenho que começar a funcionar agora. E aí é o que está acontecendo no caso de algumas crianças que acabam entrando na adolescência mais cedo. Essa discussão é uma discussão bem longa, é um papo bem legal, dá para a gente conversar muito tempo sobre isso, mas nós temos que continuar o capítulo, né? Não acontece só... Professora, Oi? no primeiro período eu gostei muito dessa matéria e fiquei pesquisando na internet. Eu achei uma psicóloga do desenvolvimento na internet que fez um texto ensinando a como os pais fazer educação sexual, por assim dizer, na infância, desde mais cedo. Aí tem um negócio que eu achei muito interessante, que ela fez um slide para ensinar os pais. Aí o objetivo: as crianças estão muito expostas à pornografia, mesmo sem buscar. Aparecem mensagens como este conteúdo em seus telefones, em páginas da internet, de esportes, videogames, etc. Seus amigos, muitas vezes, sem informações, lhes oferecem essas imagens e vídeos. E é preciso adiantar-se, pois o contato com a pornografia pode fazer com que a pessoa não chegue a compreender o que é o amor humano e tenha vergonha dos seus pais, imaginando que fazem o mesmo que vem nos videogames, nos vídeos, etc. Nos vídeos, nas imagens, etc.
Além disso, pessoas mais sensíveis podem ser escravizadas por um vício que tem características semelhantes às vícios graves, como drogas, etc. Eu achei muito interessante o slide que começa a falar, por exemplo, quando o pai vai falar para o filho, por exemplo, aí fala, quando eu vi a sua mãe pela primeira vez, comecei a conversar, fala muito de forma muito didática sobre o corpo humano, explicando, muito bonitinho mesmo. Que legal, Samuel, Achei excelente. muito interessante. Muito legal. Compartilhe o link ou o artigo, se você tiver baixado, com seu grupo no WhatsApp. Viu? Tá ok? Pedro, o seu microfone está ligado. E está fazendo barulho, tem hora. Tipo agora. Aí, obrigada. Então, Samuel, deixa eu fechar a janela aqui para ver se melhora. Já devia ter feito isso há mais tempo. Quando a gente vê os capítulos anteriores juntos com vocês, o capítulo 1 ao 10, que fala sobre a infância, existem essas orientações de a que momento que se conversa sobre sexualidade, sobre sexo com uma criança, o tipo de palavreado que usa, o vocabulário deve ser muito tranquilo, não deve se usar palavras chulas, não deve se ter medo. O problema é que existe muito tabu, né? Infelizmente, alguns pais têm tabu em relação à sexualidade e a relação aos outros assuntos também, que nós vamos citar hoje, inclusive. A drogas, o adolescente chega em casa cheirando um cheiro estranho, ou a mãe encontra uma coisinha esquisita no bolso na hora que vai lavar a roupa, e aí é engraçado que a mãe vai ligar para o comadre, vai falar com a amiga, vai falar, meu Deus, o que será que meu filho está fazendo? Olha o que eu encontrei aqui. Nossa, você viu o cheiro dele na hora que ele chegou? Que trem esquisito. Gente, com quem que ela tem que falar? Com o adolescente. Meu filho, vem cá, vamos ter uma conversa. Onde você achou isso aqui? Quem que te deu? O que você acha que pode levar isso aqui? E aí tem uma conversa, sabe? Não é aquela coisa, descobrir que você está usando e você será punido. Não é isso, não. É ter um papo aberto, ter uma capacidade de tolerância, compreensão. Porque se assustar, perde a confiança do adolescente, ele não vai querer conversar. Então, às vezes, a criança vem com uma pergunta ingênua, né? Papai, o que é... Eu vou dar um exemplo, gente. Desculpa, eu vou usar uma palavra chula, mas porque é um exemplo de uma criança que eu conheci, tá? O menino veio, mamãe, o que é punheta? O que é isso, menina? Onde você vai ver essa palavra? Trem esquisito, com quem que você tá andando? Gente, ele vai descobrir lá na rua, do jeito errado, continuar usando essa palavra feia, porque a mãe não conversou com ele. Se ela tem vergonha, pede o pai para conversar. Meu filho, isso se chama masturbação. Quais são as consequências disso na vida de uma pessoa? Cuidado, né? Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Com que frequência que você está fazendo isso? Né? Não é aquela coisa de é pecado, não pode. O menino nunca mais conversa com a mãe sobre aquele assunto na vida. Porque a mãe basicamente o espantou para sempre, de todas as conversas. André, aqui em casa tem muito menino. Peraí, Pedro. Theo, você que apareceu. Tira os cachorrinhos daqui que eles estão fazendo barulho e me atrapalhando. Tira os cachorrinhos daqui, por favor. Hã? Ele tá chorando. Então, o assunto, qualquer assunto, deve ser lidado de acordo com a idade. E é muito importante os pais terem essa liberdade de lidar com esses assuntos. Então, esse texto que o Samuel vai encaminhar para vocês é muito interessante. E quando vocês forem estudar o capítulo, vocês do primeiro período, quando vocês forem acessar o capítulo 7 ao 10, que fala da terceira infância, a gente pode conversar sobre isso novamente. Vocês me cobram lá, tá bom? Que vai ser no próximo período de vocês. O que eu queria falar sobre o tabu também em relação à adolescência é que muitas vezes os pais terceirizam as informações, eles ficam
com vergonha de explicar, e eles acham que é a escola que tem que fazer isso. Uma vez no estágio de psicologia escolar, eu acompanhei um grupo que nós fizemos psicoeducação. E os alunos ficaram com um grupo de pré-adolescentes meninos e as alunas ficaram com um grupo de pré-adolescentes meninas. E aí, para ficar mais tranquilo, para ter mais liberdade, né? Todo mundo fazer as perguntas que acharem necessárias. A gente pensa que por causa da internet, por causa do acesso fácil à informação, todo mundo sabe de tudo. Gente, as meninas, século XXI, uma escola municipal aqui de Anápolis, no ano passado, eu não estou falando dos anos 50, não. No ano passado, que a gente fez essa ação. As minhas alunas levaram para conversar sobre menstruação e métodos contraceptivos. Nós levamos vários tipos de absorvente, o absorvente interno, o absorvente externo. As meninas levaram uma calcinha para mostrar como que coloca o absorvente na calcinha. A princípio, a gente pode pensar assim, gente, mas que bobeira, a mãe ensina, né? Então, pasmem com essa informação. Quando a minha aluna tirou a fita adesiva e pregou na calcinha para mostrar como que fazia, uma menininha de 12 anos falou assim, ah, é assim, o adesivo é para baixo. Tia, toda vez que eu menstruo, eu sofro demais, porque arranca meus cabelinhos tudo. Gente, ela fazia uma mini depilação, porque ela punha o adesivo pro lado de cima. Olha que dó! Então, assim, muita informação fica faltando, né? Tá ok, Maria Luísa. Depois você assiste a aula gravada, então. Vai lá cuidar do Bento. Além disso, outra menina adolescente, quando a gente foi falar da pílula, ela falou assim, minha mãe ensinou para mim certinho, do jeito que ela faz. Eu falei, como que foi que a sua mãe te ensinou? Ela toma pílula toda vez que ela vai ter relação sexual. No dia. Nos outros dias não, meu Deus, tudo errado. E a outra, não, a minha disse que protege da gravidez e protege da doença também. É só usar a pílula. Falei, que pílula mágica é essa? Me dá a receita, que eu não achei dela ainda não. Então, uma série de informações incorretas. Por quê? Ou por tabu, ou por desconhecimento, por ignorância. Alguns pais não foram ensinados pelos próprios pais e não têm condições de ensinar. Isso não é desculpa, porque muitos pais não foram bem ensinados e vão atrás de informação porque quer fazer diferente com seus filhos, né? Mas também é uma área da psicologia, principalmente da psicologia escolar, psicoeducação, no sentido de fazer rodas de conversa, quebrar tabus e assim por diante. Nessa fase chamada puberdade, que acontece a menarca, que é a primeira menstruação, acontece no menino também um negócio chamado espermarca, que é também conhecido como poluição noturna. O menino tem a sua primeira ejaculação. Isso acontece enquanto ele está dormindo, é involuntário, ele acorda e está molhado, eles ficam muito constrangidos com essa situação. Se tiver um papo legal, a mãe pode, ou o pai pode explicar para o filho o que está acontecendo, uma transformação natural do seu corpo. Você está ficando rapaz. Tem que tomar cuidado, que se namorar e não se precaver, pode ser papai. Professora, você está louca que vai falar isso para um menino de 12 anos? Ué, não fala não. Quando ele tiver 14, ele vai ser pai, porque você não falou. Tem que conversar sim. Tem que ter um papo livre dentro de casa. Assim vai ter, as crianças e os adolescentes vão ter condições de se defender, de se cuidar. Certo? O Pedro pedindo desculpa porque não viu que o microfone estava aberto. Tranquilo, Pedro, tá todo mundo aprendendo. Eu também estou aprendendo a mexer nesse trem. Além das transformações físicas que nós falamos, né? De características que são chamadas caracteres sexuais primários, que são essas mudanças nos órgãos genitais, que eu acabei de citar, existem caracteres sexuais secundários, como pelo pubiano, pelo na axilas. No caso dos meninos, começa a dar umas sujeirinhas assim, que eles chamam de bigode, né? Dá uns fiozinhos aqui e acolá, uma barba farta muito pelo para ficar grande.
No caso das meninas, o seio, né? O broto mamário começa, aí as meninas têm vergonha, elas começam a dar corcundinha, porque elas querem esconder. Então, tudo isso é falta de orientação. Acne, né? A pele não suporta a quantidade de hormônio que o corpo está produzindo e a pele começa a eclodir uma série de espinhas e tal. O menino muda de voz, é aquele famoso moço me dá 2 pães e 3 rosca, né? A voz faz assim, assim, na hora de conversar, é muito engraçado. A Fabiana está se acabando de rir. Então, essa fase é carregada de mudanças na vida do adolescente. No próximo capítulo, no capítulo 12, a gente vai falar da parte psicossocial. Imagina o que passa na mente, na cabecinha desse adolescente que está mudando tudo, que está alterando tudo. É muito complicado, né? O cérebro do adolescente também passa por transformações. E essa parte do capítulo que vai falar do cérebro, ela pode, inclusive, servir de respaldo para a seguinte polêmica. Eu não vou abrir essa polêmica aqui, porque não vai dar para todo mundo falar. E tem pessoas que têm ideias diferentes, mas é só para citar. Diminuir a maioridade penal ou não? O que a psicologia pode nos ajudar a respeito desse assunto? Aqui nesse capítulo está falando que o cérebro do adolescente ainda está em formação. Ou seja, ele não tem processado todas as informações necessárias para ele tomar decisões. Sabe qual parte que ainda está em desenvolvimento? O córtex frontal. Aqui no córtex frontal nós temos função de execução, de planejamento e de tomada de decisão. Se o adolescente ainda está formando essa parte do cérebro, ele tem condições de responder criminalmente por alguma coisa? Não. Eu não estou dizendo que todo adolescente que comete um crime ele é inocente, que ele não sabia que ele estava fazendo algo de errado. Eu não estou dizendo isso. Nós vamos falar sobre moral, o desenvolvimento da moral, na próxima aula, na semana que vem, que está nesse capítulo. Eu não estou dizendo que o adolescente não sabe o que é moral, não. Sabe. Tem condições de resolver muita coisa? Tem. Mas ele não pode ser julgado competente do mesmo jeito que um adulto para tomar as suas decisões e determinadas atitudes. Então, baseado nessa parte aqui do capítulo 11, na página 392, 393, a gente pode assumir essa postura de ser quem quiser. Ser contra a diminuição da maioridade penal, porque o adolescente ele ainda não está pronto para responder judicialmente pelos seus atos. Ele ainda está em formação. Inclusive, quando a gente falar de delinquência juvenil, nós vamos ver que o adolescente é passivo de uma reabilitação. Há salvação para um adolescente que estiver indo para um lado criminoso. Já o adulto é mais complicado dele mudar de caminho. Não é impossível, mas é mais complicado. Então, se a gente percebe isso, olha só, tem lado positivo e negativo na mesma moeda, né? O adolescente está em formação. Falando um pouco mais sobre a saúde física do adolescente, vamos conversar agora sobre sono. Porque a gente sabe que o nenenzinho dorme muito, a criança de segunda infância dorme à tarde, dorme a noite inteira. E como é que é o sono do adolescente? Eles estão muito lindos, muito chiques, achando que eles são donos do próprio nariz e não precisam dormir a noite inteira, não. Então, eles querem assistir o filme até mais tarde, eles querem dormir tarde, porque dá conta de dormir tarde e levantar cedo para ir para a escola no outro dia, ou para ter uma live no outro dia. Só que o estudo aqui demonstra que a privação de sono está se tornando uma epidemia entre os adolescentes. O famoso trocar o dia pela noite. Eu tô falando tanto de adolescente, vamos combinar, gente, que tem muito adolescente assistindo essa live, né? Porque aqui nessa turma tem muita gente novinha, deve ter muita gente com 18 anos. Osdário Neto, quantos anos você tem? Eu tenho 19. Opa, por um eu errei. 19 anos. Não é adolescente mais, Eu tenho já. 18. Aí, Eu também tenho 18. A Júlia, a Isabela tem 18.
O Ailton tem 18, a Márcia, né? Então, eu tô falando de adolescente para alguns adolescentes, na verdade. Mas os jovens adultos também estão fazendo esse comportamento de trocar o dia pela noite. Nesse período de quarentena, então, a gente percebe que tem muita gente que fica até tarde assistindo filme, série, conversando no Instagram, na internet, e dorme 4, 5 da manhã. Aí no outro dia, 11, meio-dia, é que vai levantar, é que vai tomar o café da manhã. Eu sei disso porque eu tenho jovens adultos aqui em casa, né? Então, há essa inversão. Quando não tem que levantar para trabalhar, quando não tem que levantar para ir para a escola, quando não tem que levantar para assistir uma live, tudo bem, ok. Mas e quando não? Como que faz? Tá errado. Aqui no livro está falando que o adolescente ele tinha que dormir mais do que eles costumam dormir. Então eles dormem pouco e o que acontece? Há uma queda do desempenho escolar, há um aumento da irritabilidade, todo mundo fica mais nervosinho porque está com sono e não admite que está com sono. A sonolência também, no caso dos Estados Unidos, que é permitido o adolescente dirigir aos 16 anos, é fatal, inclusive, para quem dirige, porque ele pode sofrer algum acidente automobilístico. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas a substância responsável pelo nosso sono com qualidade é a melatonina. E a melatonina, ela só é produzida no escuro. Então não adianta deitar e ficar com a luz acesa, ou ficar com essa tela no rosto, ou ficar com essa tela no rosto. Porque essa iluminação faz o seu cérebro pensar que você não está na hora de dormir. Faz você ficar desperto. Então, às vezes eu dou... Oi, Isabela, você falou alguma coisa? Eu falei, meu Deus, porque eu não consigo ficar exatamente só no escuro. Meu Deus. Nem eu tenho que deixar a televisão ligada. Tá errado, Bem gente. baixinha. Tem que Eu começar tenho pavor. de escuro. Sim, eu preciso ter uma luz, um ponto de luz para que eu consiga dormir. Se eu apagar tudo, eu não consigo. Não, se você colocar a luz do corredor, a luz do banheiro, um cômodo próximo com a porta entreaberta, essa luzinha entrar, essa luz não vai atrapalhar na sua produção de melatonina, não. É a luz direto no rosto, no caso, quem dorme com a televisão ligada. Ah, sim. Júlia, a televisão é de frente ao seu rosto? Tipo, não, eu tô na cama, televisão na parede. Mas de frente. Sim. Nossa, eu já acostumei desde criança com isso. Você não deve ter um sono de qualidade. Se fosse fazer uma avaliação, com certeza o seu sono não é um sono muito profundo. Não, qualquer coisinha. Não, de madrugada até que sim, porque não acordo com nada. Mas aí vai tipo, dar 5 horas da manhã e eu começo a acordar com qualquer barulho. Pois é, e é a hora melhor de dormir, entre 4 e 6 da manhã, é a hora do sono mais pesado e você começa a acordar. Tá vendo como seu sono não é um sono de qualidade? Precisa rever isso aí, moça. Quando eles dormem mais tarde, eles teriam a necessidade de levantar mais tarde, quando o adolescente dorme mais tarde. Mas, infelizmente, o horário da escola, geralmente a escola de ensino médio é de manhã. Então, o livro está falando que o ideal para o adolescente seria estudar à tarde. Porque ele gosta de ficar à noite acordado, dormir tarde. Aí eu estou falando de dormir, tem gente que está ficando com sono. Aí ele quer acordar tarde no outro dia. Então, o ideal seria que ele pudesse dormir tarde, acordar tarde e fosse estudar no período vespertino, porque ele não teria tanto problema assim. Mas a gente não manda nas escolas, nos horários das escolas, e seria apenas uma sugestão. Outra alteração que acontece na vida do adolescente e que pode desencadear problemas no seu desenvolvimento é porque, assim, gente, quando é criança, a mãe põe para dormir e fala, tá na hora de dormir, pronto, acabou. Desliga a televisão, apaga a luz, deixa uma luzinha acesa e põe o menino para dormir, sacode o menino até dormir, dá um jeito para o menino dormir. Quando fica adolescente, perde-se esse controle. Por mais que desligue uma televisão, que desliga um computador, às vezes a mãe pensa que está dormindo e ele está lá, ó,
assistindo a Netflix, nessa telinha pequenininha, conversando até tarde nas redes sociais. Outra coisa que os pais perdem o controle, que é o próximo item que a gente vai falar agora, é sobre a alimentação. Antes a mãe fazia o pratinho, colocava a comida no prato, tinha controle da quantidade e da qualidade de alimento que essa criança ingeria. Agora na adolescência não. Ele pode comer mais errado do que uma criança. E quais são os transtornos de alimentação principais que a gente pode perceber na adolescência? A obesidade, que é uma epidemia mundial, né? Os adolescentes são apaixonados por fast food, eles trocam qualquer fruta por um sanduíche, qualquer refeição por uma pizza, inclusive café da manhã, por pizza e coca, né? É muito comum o adolescente gostar. A cara do Neto. Você come pizza e toma coca no café da manhã, né, Neto? Oh, saudade dos meus 19, que meu estômago não reclamava de eu fazer uma coisa dessa. Então, isso está errado. Isso não é saudável, a gente sabe. Eu estou brincando, mas não é alimentação saudável. Só que a obesidade não é o principal problema de alimentação que o adolescente enfrenta. O principal problema que é chamado de, inclusive, de transtorno alimentar e que pode iniciar na adolescência, alguns adultos também têm, mas começa na adolescência, é a anorexia e a bulimia. Essas duas são bem famosinhas, infelizmente. Infelizmente, inclusive, existem sites que ensinam como fazer. Tem um site, não podia estar falando isso aqui não, porque tem adolescente. Espero que vocês tenham maturidade para ouvir. Tem um site que ele sai e volta ao ar frequentemente, porque ele é denunciado, mas ele volta, que chama Ana e Mia. O Ana e Mia dá dicas para as pessoas que querem emagrecer, ficar magérrima e de uma forma doentia. E aí elas tiram fotos e colocam lá do corpo, do objetivo que elas têm, né? De ficar com o corpo igual fulana de tal. Aí tem umas famosas que têm anorexia e coloca a foto delas lá. Eu não quero que nenhuma pessoa que está aqui no grupo, na sala de aula virtual, que é magrinha, se ofenda. Eu não estou falando de uma magreza saudável, tá? A foto da magreza que é colocada lá é uma magreza esquelética doentia. A pessoa tá com a pele verde, tá com cabelo fino, as unhas escamando, porque falta tanto nutriente no corpo que a pessoa tem um aspecto de doente, um aspecto cadavérico. E aí elas acham bonito. Eu já tenho pacientes com anorexia e elas acham bonito. Quanto mais o osso aparece na foto, o osso do ombro, o osso da bochecha, o osso da clavícula, e o osso mais difícil de aparecer é o osso da bacia, do quadril, porque a mulher tem gordura no quadril, né? Então o osso mais difícil de aparecer é o osso do quadril. Quando ele aponta, nossa, é um êxtase, elas acham lindo. Sim, eu já tive. Você já teve anorexia? E bulimia também, junto. Quantos anos você tem, Isabela? Eu tenho 18. E você já teve? Eu já tive dos 8 até os 13. Nossa, foi bem no auge da adolescência mesmo, né? Sim, foi. Foi quando eu tava começando a ver, em questão, assim, o que pegou mesmo foi rede social. Porque eu tava começando a ver os padrões de beleza na época, sabe? E aí Exatamente. Eu peguei em cheio. E você fez tratamento? Sim, assim, foi bem natural, sabe? Depois que eu comecei a passar muito mal, que eu vi que realmente não tava dando, aí eu comecei a seguir tudo certinho. Mas eu tava num limite tão grave que nem a água eu bebia, com medo de engordar. Então, olha só, gente, o relato dela é um relato pessoal. Obrigada, Isabela, por compartilhar com a gente. Por nada. O relato dela mostra pra gente que não é uma realidade muito distante de nós, né? Então, a pessoa, exatamente isso que ela falou, ela quer alcançar um padrão de beleza que é estigmatizado pela mídia.
E é um padrão de beleza muito utópico, muito complicado, principalmente para algumas pessoas que já têm um estereótipo corporal que não vai alcançar aquele padrão. Minha família é cheia, o corpo das mulheres da minha família é tudo com muito quadril. Eu jamais, nem na minha adolescência ou pré-adolescência, eu vesti uma calça 38, 36, só se fosse numa coxa. Eu sempre vesti 40 para cima. Por quê? Porque é o padrão da minha família. Então, mesmo que eu fique magérrima, mesmo que eu emagreça muito, que eu faça a dieta, eu vou vestir no mínimo 40. Menos que isso, não tem como. É o padrão de osso, da bacia. Mas e aí essas meninas são levadas a acreditar que só é bonito quem é magro. E não é um magro saudável, é esse magro que a gente está colocando muito abaixo do peso. Chegou uma menina para mim com 12 anos que a mãe levou porque em 6 meses ela perdeu 11 quilos. Aí a mãe assustou. E essa menina ainda tinha o objetivo de perder mais peso. Não comia nada. O comportamento do anoréxico é o comportamento do bulímico é outro. Mas às vezes pode acontecer dos dois andarem juntos, assim como a Isabela falou. Vou fazer uma analogia. Do mesmo jeito que o TDAH é déficit de atenção e hiperatividade, os dois juntos, tem gente que tem só o déficit de atenção, e tem gente que tem só outro, só a hiperatividade. Mas tem gente que tem os dois. Então, a anorexia e a bulimia acontece mais ou menos da mesma forma. Tem gente que tem os dois transtornos e tem gente que só tem um. Qual que é a diferença clássica? O anoréxico não se permite comer. Comer é um prazer que eles não se permitem. E eles comem o mínimo possível. Inclusive, tem um filme na Netflix que se chama O Mínimo para Viver. É um filme bem pesado, mas é interessante para que aborda esse tema. E elas não comem nada. Às vezes só bebe água, e no caso que a Isabela acabou de falar, às vezes nem água bebe. Fazem exercícios para poder suar, transpirar e perder calorias, né? No bulímico já acontece o contrário. Come, tem compulsão alimentar, só que depois que come, vomita, porque vem a culpa, porque vai engordar, porque... Então, o bulímico, só bulímico, é mais difícil de diagnosticar, é mais difícil da família perceber. Aí é onde eu falei do tabu da família, do tabu da mãe. Do mesmo jeito que eu falei sobre perguntas sobre sexo e perguntas sobre droga, que às vezes a mãe tem vergonha ou tem barreiras, eu já vi mãe conversando comigo e fala assim, aí ela terminou de comer e foi vomitar. Eu escutei, ela estava lá no... Ai, meu Deus, ela foi vomitar. Mãe, levanta e vai lá e faz. O que está acontecendo aí? Estou escutando. Para que está vomitando? Vamos conversar? Vamos ver o que está acontecendo? Está precisando de uma ajuda? Eu te levo num profissional. Se eu não puder te ajudar, conversar com você, eu levo você em alguém que possa fazer isso por você. E assim por diante. Então, é esse medo de perder o amor do filho que muitos pais têm. De pôr barreiras, de pôr limite, o filho revoltar e ficar contra, né? Aqui no livro, depois vocês dão uma lidinha, tem os principais fatores de risco que levam uma pessoa a ter anorexia ou bulimia. Seria ser uma pessoa muito perfeccionista, uma pessoa muito ansiosa. Ser mulher é um fator de risco, ou seja, há predominância feminina no transtorno alimentar. Existem homens com transtorno alimentar? Sim, mas há uma predominância feminina. O meu tempo vai acabar, estou no último minuto. Assim que me cortar, vocês voltem de novo para o nosso último tempo juntos, tá ok? O fato da família, às vezes, ser muito ligada a essa questão de dieta, né? Vamos, cuidado com essa comida que engorda. Esse bolo é fitness? Quantas calorias tem no seu quê? Gente, não é para criança preocupar quantas calorias que tem um iogurte. Não é. Mas se a criança já está preocupada, pensa quando ela ficar adolescente. Ela vai ficar escrava dessa questão do peso. E isso também pode ser um fator de risco.
E aí, nessa tabela, tem também os sintomas da anorexia e da bulimia, que nós vamos citar